Olá, tudo bem? Aqui é o técnico Fábio. Vamos dar continuidade à nossa playlist, né? Nosso cursinho aí de Windows desde o início. Na aula anterior nós vimos a parte de segurança, né? A parte de antivírus. E hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês, vou tentar ser um vídeo mais dinâmico, mais rápido, de uma propriedade do Windows, né? Que é o gerenciador de tarefas, que mostra para a gente todos os processos que nós temos rodando nesse exato momento no computador. Porque, por exemplo, aqui, ó, que eu acabei de ligar o computador, eu só tenho isso aqui na minha tela, não tenho programa nenhum aberto. Não que eu possa ver, porque em segundo plano, ou seja, sem a gente perceber, tem uma infinidade de programas ali rodando sem a gente saber e está consumindo o desempenho da máquina, mas por outro lado, esses programas, aplicações e serviços do Windows precisam que estejam rodando porque é o que faz a máquina funcionar. O programa que controla a nossa rede, o programa que controla o som, o programa que controla o vídeo. Então, todos esses programas, essas aplicações, elas precisam estar rodando. E não necessariamente precisa ter uma janela aberta para a gente ver, né? Senão a gente já está com a tela aqui totalmente congestionada se tivesse uma janelinha para cada item desse que está rodando em segundo plano. E para a gente ver esses programas, esses recursos, a gente vê no Task Manager, ou então no gerenciador de tarefas, né? O famoso gerenciador de tarefas. Tem três modos que você pode entrar no gerenciador de tarefas. O mais comum, que é até uma piada, né? As pessoas utilizam como brincadeira quando uma pessoa se perde ou trava, né? Você vai dar Ctrl Alt Del que ele melhora. Então você aperta a tecla Ctrl, a tecla Alt e a tecla Delete e você vai ter um acesso a essa janela, tá certo? Então o que você vai fazer? Vai dar o Ctrl Alt Del, lembrando, tecla Ctrl Alt Del, você tem que apertar elas juntas, você pode apertar uma de cada vez e segurar. Aperte e segura a tecla Ctrl, aperte junto com a tecla Alt, junto com a tecla Delete, né? A hora que você clicar essas teclas, ela vai entrar, eu vou fazer um atalho aqui, ó, ela vai entrar nessa janela, tá bom? Você vai ter acesso a essa janela. Aqui você pode bloquear seu computador, trocar de usuário, sair, ou seja, fazer o famoso logoff da sua conta que você entrou, alterar a senha do usuário e o gerenciador de tarefas. Se você clicar aqui, ele abre para a gente o gerenciador de tarefas, que é esse carinha aqui. Uma outra forma que você pode abrir, utilizando também o teclado, é apertando a tecla Ctrl Shift ESC. Se você apertar a tecla Ctrl Shift ESC, ele já vai mostrar para você o nosso gerenciador de tarefas. E por último, você também tem a opção pelo menu iniciar, né? Na hora que você clicar aqui na busca, você vai escrever assim, ó, Task, ele já vai te dar aqui, ó, gerenciador de tarefas, ou se você quiser escrever, né, gerenciador, gerenciador, ele dá o gerenciador de dispositivos, então, e o gerenciador de tarefas logo aqui. Então, se você quiser, pode lembrar por task, ó, faz task, ele já dá. Aí você pode executar ele por aqui ou executar como administrador. Se o seu usuário já tem o perfil de administrador, é só clicar nele aqui e está tudo ok. E também você tem a opção de fixar ele na sua barra de tarefas. Note que ele abriu aqui, ó, aí você clica com o botão direito e pina ele aqui, ó. Fez isso, né? Ele vai estar aqui sempre que você precisar. Ó. Se você fechar, o atalho dele está aqui e você já consegue abrir. Tá bom. Para que serve o gerenciador de tarefas? Ele não serve só para a gente verificar o que está rodando em segundo plano. Vou dar uma dica aqui, ó. Provavelmente, se essa foi a primeira vez que você acessou o gerenciador de tarefas no seu computador, ele vai abrir dessa maneira, tá? Fica tranquilo, é só você vir aqui, ó, e colocar em mais detalhes. Clicou aqui, ele já abre. Você pode também ampliar ele aqui. Eu vou ampliar para ficar a tela toda para a gente ter uma visualização melhor. Então, o que ele faz? Aqui você tem acesso, ó, aos processos que estão rodando nesse exato momento no seu computador. Olha a quantidade que tem. Olha que esse computador aqui não tem nada instalado, só tem o Windows. Ele tem um programa rodando, que é o próprio gerenciador. Ele tem 35 programas rodando em segundo plano. Nem todos eles são do Windows, né? No caso aqui todos são do Windows porque eu não tenho nenhum programa instalado. E aqui embaixo tem também os processos, né? Que são outros tipos de aplicações que é do Windows. Então tem 35 aqui, mais 35 aqui e mais esses daqui, tá bom? Isso aqui pode aumentar ou diminuir de acordo com o que você tem instalado na máquina e os programas que você tem instalado na máquina.
Tá certo? Então, quando você vai instalar um programa, muitos deles criam, né, instâncias para ser inicializado junto com o sistema operacional. Aí ele vai estar executando em segundo plano. Então, o que nós temos aqui? Nós temos a aba Processo, Desempenho, Histórico de Aplicativo, Inicializar, Usuários, Detalhes e Serviços. Eu vou explicar aqui, tentar ser o mais breve e dinâmico possível, mas é bastante coisa que a gente tem que explicar. Então, como eu sempre faço minhas aulas levando em consideração que pessoas que não têm muita experiência com a utilização, né, possam utilizar e aprender, então eu faço bem detalhado. Vamos primeiro na processos. Ele mostra aqui de maneira assim, mais resumida, os processos que estão rodando. Tá vendo aqui onde está 37? Já aumentou, estava 35, né? Agora são 37. Note que ele tem aqui, ó, agente service 32 bits, mas ele tem uma linguetinha aqui. Se você clicar, ele mostra que tem mais coisas dentro dele. Tá vendo? Tem alguns desses que pode ter até 5, 6 execuções ao mesmo tempo. Tá vendo? Aqui, ó, configurações. Tem uma configuração, host, tá vendo? Quase todos dele tem um rodando. Mas tem processos que às vezes tem 5 ou mais aqui junto com ele. Essa é a parte que ele te mostra de maneira mais resumida. Porque na aba Detalhes você tem todas essas informações aqui, toda detalhada, tá bom? Mas aqui você já tem o nome da aplicação, o status que ela tá, ó, tá vendo que aqui, ó, tá vendo? Ele já tem aqui, ó, suspenso. E esse símbolozinho aqui diz que quando ele está suspenso e tem esse símbolo, ele está em modo de consumo de energia mínimo. Ou seja, se você está usando um notebook e na bateria, você sabe que esse programa aqui está utilizando muito pouco do processamento do seu computador. Então o consumo de energia baixou, os demais não. Aqui nós temos CPU, memória, disco, rede, uso de energia e tendência. Deixa eu clicar aqui, ó, dá 2 cliques ele abre, ó, tendência, se arrasta, de uso de energia. O que é isso? Né? Vamos aqui no tarefas. CPU, é a utilização do seu processador, ou seja, esses processos estão utilizando 14% do processador. Tá vendo? Agora foi para 12%, ele fica oscilando. Só pelo fato de você mexer o mouse, olha lá, o processador já começa a mexer. Por quê? Você está mexendo o mouse e o processador ele tem que calcular isso daí. Então, aqui são os programas. E individualmente, ó, o gerenciador de tarefa está usando 3,5% do processador agora, foi para 0%. De acordo com o que você vai utilizando, vai mexendo, ele vai consumindo mais. Tá bom? Se você clicar sobre ele, ele vai organizar ele vai colocar em primeiro lugar aquele que está consumindo mais CPU, nesse caso, nesse momento. Se você fizer na memória, a mesma coisa, então você organiza. Eu gosto de deixar por nome. Então aqui é o uso de CPU, aqui é o uso de memória. O que é 43%? Ou seja, de toda a memória que nós temos, esses programas que estão abertos aqui em segundo plano estão consumindo 43% da memória que nós temos no nosso computador. Tá bom? Ou seja, o gerenciador de tarefa, só ele já está consumindo 16 MB RAM. Só ele. A memória RAM que você tem, 16 megas dessa memória está só para ele aqui. Vamos organizar aqui para ver quem está consumindo mais. Olha, este host de serviço, sistema do Windows, ó, se você clicar nele, ele tem tudo isso aqui rodando. Olha porque eu disse para vocês, tem uns que tem bastante. Por isso que ele está consumindo, só ele, está consumindo 46 megas da sua memória RAM. Aí depois vem o anti-malware, ou seja, são os programas de antivírus, né? O serviço da Microsoft Defender está consumindo 30. Mesmo nós tendo um antivírus aqui rodando, e o nosso Defender está boa parte dele desativada, né? Eu vou abrir aqui para você ver. Mesmo ele estando com boa parte dele desativada, ele ainda está consumindo, porque ele utiliza algumas coisas ainda para ajudar na proteção. E assim vai. Vou organizar por nome aqui para ele parar de pular. Então, se você tiver mais aplicações, ele vai consumindo mais. Um grande vilão ultimamente, aí, que a galera gosta de taxar como vilão, de comedor de memória, né? Ou seja, que eu tenho um consumo violento de memória, são os navegadores, principalmente o Chrome. O Chrome e o Microsoft Edge, porque o Edge também trabalha com a mesma engine do Chrome. Eles consomem bastante memória RAM porque eles são navegadores que carregam o máximo possível de ferramentas para que ele fique rápido depois. Então ele consome essa memória RAM para isso. Então eu vou abrir o Edge aqui, ó, só para vocês verem. Ele vai entrar daqui a pouco aqui. Deixa ele carregar, eu vou minimizar. Ó, o CPU já foi para 100% de uso, porque ele está abrindo o programa, né? Nota que é interessante, ó, o Microsoft Edge está aberto, não tem nada, ele está na página inicial, eu não tenho mais nada aqui. Mas olha que interessante, o Edge ele tem 7
7 propriedades trabalhando. Se eu clicar aqui, ó, ele tem 7 abrindo, ou seja, como se fosse 7 janelas. Mas o que é isso? Isso se dá pelas miniaturas e pelas extensões que nós temos no navegador. O nosso navegador aqui não tem extensão ainda, tá? Eu não instalei nenhuma extensão, mas tem, por exemplo, o Adblock, que ele bloqueia propagandas indesejadas. Ele vai rodar e ele vai somar aqui mais uma instância que chama, né? Mais uma instância de utilização. Olha quanto de memória RAM que ele está consumindo, 102 megas, só por estar aqui. Se eu abrir outra aba aqui, ó, mais uma aba, ele já vai subir no consumo de memória RAM. Se eu abrir a aba e nessa aba eu entrar em algum site aqui mais pesado, o Facebook acho que não vai dar tanta diferença. Tá vendo? Ele já vai consumindo memória RAM. Se você entrar no YouTube, por exemplo, e deixar um vídeo rodando ali em alta definição, esse consumo aí vai passar facilmente dos 400 megas. Aí ele vai administrando a sua memória com isso, né? Então, ou seja, quanto mais coisa você vai abrindo, mais ele vai consumindo, tá bom? Então, se nós fizermos assim, ó, fechar aqui a aba, vamos fechar aqui também, ele vai, tá vendo que ele já sumiu daqui, porque nós fechamos, ele já vai liberar a memória que ele estava consumindo. Então é assim que funciona e você consegue verificar. O uso do disco, aqui é o seu HD, ele está com 0%. Por quê? O HD, assim, ele é um item de armazenamento. Então, quando ele é acessado, você precisa de um arquivo, ele é acessado. Se você executa um programa, ele é acessado para ter aqueles arquivos daquele programa. Quando ele abrir o programa, ele vai jogar, né? O processador joga para a memória RAM, que é infinitamente mais rápido do que o disco rígido. Mas é infinitamente mais rápido. Então aí é jogado para a memória RAM esse programa, porque daí a conversa entre memória RAM e processador é mais rápida. Então, por que nós temos... por que é bom optar sempre por máquinas com mais memória RAM? Isso faz a sua máquina ficar mais rápida? Se eu pôr memória RAM vai ficar super rápido? Não necessariamente, porque a velocidade para abrir programas ele depende da velocidade do seu disco rígido. Depois que passa do disco rígido do HD para a memória, aí ele se torna rápido. É por isso que você percebe que quando você liga o computador, ele tem uma certa demora. Ele tem uma demora, mas daí você deixa alguns minutos ele ali carregando, o seu computador começa a ficar rápido. E sempre quando você abre um programa pela primeira vez, ele demora mais do que da segunda vez. Por quê? Porque se você tiver bastante memória, ele deixa o programa pré-carregado na memória, mesmo que você fechou. Ele só vai tirar da memória aquele programa quando você abrir outro programa e não tiver espaço. Daí ele tira aquele lá da memória e põe o outro, porque daí ele fica rápido. Então é assim que o computador funciona, ou seja, quando você executa um programa, você vai lá e abre o Word. Quando você abrir o Microsoft Word, ele vai acessar, o CPU vai acessar o arquivo que está no disco rígido, vai jogar esse arquivo, né, o programa, o executável dele para a memória, para daí a memória trabalhar junto com o processador e vai ficar rápido. Então quanto mais memória você tem, o desempenho da sua máquina melhora, porque quanto mais memória você tem, mais coisas o processador pode colocar nela e processar mais rápido do que o HD. Aí o seu HD fica assim, ó, zero, fica parado, entendeu? Ele não está sendo acessado agora. Ele só vai ser acessado se você executar algum programa, entendeu? Então é assim que funciona. Então por que o desempenho é vinculado assim? O que eu faço então para ter uma máquina mais rápida? Troca o seu HD de motor, um HD convencional, por um SSD, que é um disco de estado sólido. Aí a velocidade do SSD é bem superior à velocidade do seu HD. Mas mesmo assim, o SSD ainda é mais lento que a memória. Mas a transferência do arquivo do HD para a memória RAM é muito mais rápido. Consequentemente, mais rápido tem acesso da memória para o processador e o processador da memória. Então fica bem mais rápido para você trabalhar. Tá bom? Então se você tiver pouca memória, se eu tivesse 2 GB de memória aqui, por exemplo, e estaria mais de 80% dessa memória ocupada, o que ia acontecer? Quando essa memória encher, o processador utiliza o HD como memória RAM. É aí que começa o engasgo, né? O famoso gargalo. Ou seja, o HD ele é muito mais lento do que a memória. Só que a memória está lotada porque você abriu muitos programas. Por exemplo, você abriu o Word, você abriu o Excel, o navegador, você deixou o Media Player tocando música de segundo plano e está fazendo download com outro programa aberto. Então encheu sua memória, ela está com 90% ou quase 100% lotada. Não tem mais onde você colocar. Como você não fechou nenhum programa, a memória não vai ser esvaziada. Aí o processador precisa trabalhar. O que ele faz? Ele utiliza o HD, uma parte do HD, como memória RAM. No Windows isso é chamado como swap, né? Memória de swap.
No Windows é a mesma coisa. Ele tem um espaço no disco reservado que ele vai trabalhar como memória RAM. Só que ele é muito lento. O disco é muito lento. Então faz com que sua máquina fique com gargalo e ela comece a apresentar aquela lentidão, aquele travamento, onde você abre um programa, o mouse ele fica parado ali, congelado, às vezes muito lento, engasgando, o computador para de responder, dá aquela congelada, e você espera um tempo, daqui a pouco ele abre. Isso é porque não tem mais memória. Você não tem condições de fazer essa troca de arquivo mais rápido, faz pelo processador e o HD, isso acaba com tudo. Então, o lance da memória é isso aqui. Então, aqui você consegue analisar quanto de memória está sendo consumido agora. Ou seja, agora, nesse exato momento, 43%. Rede. Aqui ele mostra quanto de rede está sendo utilizado. Eu vou abrir o navegador Internet Explorer. Desculpa, o Google. O Microsoft Edge, né? Ó, nota que ele já aumentou aqui, já foi o consumo de processador, a memória. Aqui o disco rígido já está trabalhando 3 MB, 0,3 por segundo. E aqui ele já mudou. Ó. Ou seja, a minha rede, você viu que ele trabalhou aqui por quê? Porque ele fez download da página que ele abriu. Vou clicar aqui ó, no Facebook e já vou mostrar. Ó, ele já está utilizando isso aqui de memória, de velocidade da minha rede, ó, consumindo menos de 1 mega por segundo, né? Que é megabits por segundo, porque ele está abrindo. Se nós colocarmos aqui, vamos rodar aqui o YouTube. Deixa eu ver aqui. youtube.com. Opa, o dedo está grande, está batendo no teclado errado. youtube.com. Ó, vamos ver aqui consumo de memória. Já foi para 200, o CPU já está com 100%, porque ele está trabalhando, ó. 100% do CPU sendo usado para poder trabalhar ali. Ó, só tem aquilo ali, ó, tem 9 processos aqui. Ó. Já foi para 240 MB. Isso porque nem está tocando filme lá. O disco está trabalhando em 4 MB. Aí ele já carregou o que precisa, parou. A internet também carregou o que precisa, parou. Vamos colocar um vídeo para rodar aqui. Dispensar. Vamos ver aqui. Nossa, só tem coisa ruim. Vamos ver a CPI aqui. Vamos deixar de segundo plano aqui. Vou deixar mudo para não dar problema depois com o YouTube. Então aqui ó, a gente está rodando. Ó. Nota que o processador já está sendo mais exigido, porque está rodando alguma coisa. A memória está com 280. Aqui o disco está trabalhando, aqui tem 6% do disco, mas tem outras funções aqui trabalhando. E a internet está aqui sendo utilizada, a nossa rede. Ele não mede 100% a internet aqui, porque é mais o tráfego de rede. Isso aqui se você tivesse conectado com outro computador ele mostrava mais. Mas é muito rápido essa transferência de arquivo, então ele fica nessa métrica aqui mais baixa. Né? Vamos fechar aqui que eu não quero tomar um ban aqui não. Então vamos lá. Aqui a parte de rede, ele mostra assim, o tráfego da sua rede, né? Tráfego da sua rede. Então você vê aqui. Uso de energia, muito baixo. Ou seja, como o nosso computador está paradinho aqui, não está fazendo quase nada, então o consumo da energia sua está baixo. Se você começar a abrir programas pesados, né? Na hora que você abre um programa, né? Vamos abrir o Edge de novo aqui, ó, e vamos deixar ele ó, muito baixo. Já que está baixo, ó, moderada, tá vendo? Alto consumo de energia, aí baixo para moderado, ele vai reduzindo, porque ele já abriu o programa, o processador vai reduzindo o trabalho dele aqui, ó, ele vai reduzindo até ficar baixo. Então aqui você consegue medir, ou seja, se você trabalha com programas pesados aí, e usa um notebook, provavelmente você vai ter um consumo maior de energia toda vez que você for iniciar programas mais pesados ou fazer tarefas mais pesadas. E a tendência de uso aqui, ela trabalha junto com o uso de energia. Bom, essa aqui, para ficar mais claro para vocês, é a janela resumida, né, do nosso gerenciador de tarefas. Aqui na segunda aba nós temos o desempenho. Aqui é para você ter o gráfico do seu computador. Mostra aqui, né, ó, aqui ele mostra o modelo do processador. Eu estou rodando aqui uma máquina virtual, mas o meu processador do computador que está rodando essa máquina virtual é um AMD FX 8300 de 8 núcleos. Aqui ele mostra, né, esse gráfico aqui é o uso do CPU, ou seja, aos picos que ele trabalha, depois ele volta a ficar tranquilinho. Aqui embaixo você tem mais informações, ou seja, a utilização 6%, 10%, a velocidade de clock dele, ou seja, ele está trabalhando com 3.31 GHz agora, 77 processos trabalhando, o threads, né? O threads é a parte de informação do processador, os identificadores, né? Identificadores, é tudo parte do processador. Aqui nós temos a velocidade base do nosso processador, socket 1, porque é um processador só nessa placa-mãe, processadores virtuais, tem um processador virtual, máquina virtual, sim, caixa L1 não aplicado. Por que aqui está dando essas informações? Porque isso aqui é uma máquina virtual.
E mesmo no seu computador vai ter mais informações aqui, vai ser diferente da minha, porque aqui ele está mostrando informações do seu computador. Então se você quiser saber qual que é o processador que tem o seu computador, aqui você consegue ter uma informação mais básica, mas você consegue ter informação sobre isso. E aqui é o nosso gráfico. Aqui é a memória RAM. Esse computador que eu uso tem 16 GB de memória, mas agora no computador que eu estou usando, que é o virtual, ele tem 3.5 GB. Ou seja, tem 1,5 GB sendo utilizada dos 3.5 que eu tenho disponível, 43% utilizado. Se eu clicar aqui no gráfico, o gráfico vai ficar parado porque não tem mais nada, né? Tudo que precisa já está na memória. Então se eu abrir alguma coisa aqui, ele vai mudar esse gráfico. Aqui a gente tem informações, em uso, né? 1.5 GB. Disponível, tem 2 GB disponível, confirmado, né? A gente tem confirmado o uso de 1.5, de 4.1, em cache 1.5. Por que tem isso aqui? Essa informação aqui já está dando 4.1, sendo que eu tenho 3.5. Porque parte dessa memória confirmada aqui, né? Ela é do HD, tá certo? E aqui, você tem informações aqui que são a parte que o HD vai ser utilizado como memória RAM caso essa memória incha, né? Ela chega no 100% aí, vai usar a coisa, e é aí que começa a velocidade ser bem afetada. Aqui no disco rígido nós temos informação dele, agora ele está quietinho, está com 0%, não está nem sendo acessado, tá certo? Então se o seu HD aqui, existe um problema, vou dar uma dica para vocês, existe um problema que aparece no Windows, em algumas máquinas, que o seu HD ele fica trabalhando 100% constantemente, ele não sai do 100%, e aí o seu computador fica muito, mas muito lento. Tem várias formas de se arrumar isso e vários problemas que ocasionam isso. E alguns deles não dá para consertar sem fazer uma formatação. Outros, a maioria, você consegue. Tá? Mas aí é uma coisa mais especial. Então, só para você ter sentido, se você abrir o seu computador, ligou, fez igual a gente agora, acabou de ligar o computador, seu computador não tem nada aberto, você abriu aqui o gerenciador de tarefas, veio aqui em desempenho, clicou em disco e deixa. Se aqui, ele depois de alguns minutos, não é segundos não, tá gente? Porque pode ser que esteja carregando um monte de coisa sua aí em segundo plano. Se depois de alguns minutos, de uns 5 minutos, o HD ele não para de trabalhar pelo menos abaixo de 70%, tem coisas aí que está roubando o processamento do seu computador. Aí pode ser desde falhas no próprio Windows, algum drive errado, pode ser vírus que está rodando, pode ser algum programa malicioso que está roubando o desempenho na sua máquina. Aí você precisa levar para um técnico de sua confiança. Ou aqui me ofereço os meus serviços, posso tentar resolver isso aí. Muitas vezes eu resolvo esse tipo de problema por acesso remoto, você não precisa nem sair do conforto da sua casa. Você entra em contato comigo, nós marcamos esse atendimento remoto e eu resolvo isso para você. Aqui embaixo você tem a opção aqui de Ethernet. Ethernet é o nome dado para a sua placa de rede. Aqui ele mostra os picos de dados que você recebeu pela internet, 100 kbps, é que ele mostra, o máximo 100 kbps. Aqui você tem informação que está enviando, quando é pontilhado é porque está saindo o arquivo do seu computador e indo para a internet. E recebendo essa linha assim é quando você está fazendo o download, ou seja, o upload e o download. Tá bom? Mas espera aí, meu computador manda arquivo? Manda, tá vendo? Acabou de mandar 8 kbps para lá. Por quê? Porque o seu computador também está acessível na internet. Os servidores ele tem que saber onde você está, porque senão ele não sabe para onde que ele manda a página que você está acessando. E também quando você vai fazer o upload, ou seja, vai enviar um arquivo lá para o seu Google Drive, lá, por exemplo, você está enviando. Então você vai medir aqui. E aqui é quando você está fazendo o download. Aqui ele mostra nome do adaptador Ethernet, tipo Ethernet, o IP da sua rede. Aqui eu mostrei isso aqui, é perigoso. Ih, vão querer invadir meu computador. E aqui o endereço IPv6, que se eu fosse utilizando o IPv6, eu utilizaria esse IP. Tá certo? Ô, hackers de plantão, não vão fazer isso não, tá? Não vão invadir minha máquina aqui não, que é sacanagem. Eu estou ajudando as pessoas. Brincadeira, gente. Vamos lá. Aí aqui você tem a métrica da Ethernet. O seu computador pode ser que tenha mais do que esses 4 gráficos. Por quê? Porque você pode ter mais HDs. Se você tiver mais de um HD, ele vai ter outro item aqui, porque ele vai mostrar a métrica aqui do HD separadamente, porque pode ser que o HD principal, que é o C, onde está instalado o seu sistema operacional, está 99% de uso. Mas o outro HD que você colocou aí na sua máquina para que ele seja de armazenamento de dados, está 0, porque não está sendo acessado. Tá certo? Então isso aqui pode mudar. Você pode ter 2 placas de rede. Se você tiver 2 placas de rede, ele vai mostrar aqui, por exemplo, notebook tem a placa física, geralmente, e a placa
de Wi-Fi. São placas de redes distintas. Então elas vai estar aqui também, se você tiver acionado. Ou tiver duas placas de rede ou mais. Quem tem servidor aí com mais de uma placa de rede pode aparecer aqui, tá bom? Aqui na terceira aba a gente tem o históricos de aplicativos. É um histórico, né, dos aplicativos que abriram. Esses aplicativos aqui são tudo aplicativo do Windows de segundo plano, ó, que rodaram, tá? Aqui é só para você saber os aplicativos que rodaram em segundo plano e tudo mais. Né, e você consegue verificar o que foi rodado aí. Isso aqui é mais informação básica. Aqui está inicializar, a quarta aba, que é uma aba interessante, tá? Lembra quando a gente fala assim que o programa está inicializando com o Windows? Então, existem dois lugares que você pode ver no Windows aqui de maneira básica, né, e mais simples, os programas e processos que estão sendo inicializados junto com o Windows. Aqui ficam os programas, tá? Programas inicializados com o Windows ficam listados aqui. Processos que inicializam com o Windows ficam em outra janelinha, tá? Que é no MS-config, que a gente vai ver posteriormente. Depende se essa aula não fica muito grande, a gente dá um pulinho lá e já vê nessa aula mesmo. Mas aqui você tem os programas que se inicializam sozinhos. Desculpa, deixa eu fazer uma correção. São dois lugares que você vê, mas na verdade são três. Eu esqueci que existe ainda o agendador de tarefas, que aí eu vou fazer uma aulinha depois só dele, porque nele tem bastante coisas legais que nós podemos fazer com ele. E também coisas importantes que nós podemos utilizar ele para impedir que arquivos chatos sejam inicializados com o nosso computador. Então a gente tem três opções. O gerenciador de tarefas mantém aqui os programas que inicializam com o Windows. O MS-config, você tem as configurações do computador, inclusive acesso à parte de processos que são inicializados com o Windows. E o agendador de tarefas, você tem as duas coisas. Lá pode ser que tenha um programa para ser executado ao inicializar, ao fazer logon, ao determinado horário, determinado dia, ele pega e fala isso aí, tá certo? Então esse agendador de tarefas é interessante, nós vamos fazer uma aula depois, posteriormente. Então aqui ficam os programas. Como eu tenho pouca coisa instalada, então aqui eu só tenho o quê? O antivírus, né? Tá, o status está habilitado, não desabilita, porque você desabilitar o antivírus, na hora que você ligar o computador, você não tem proteção nenhuma aí contra vírus. Aí vai ser ruim, né? A Cortana, que é o Cortana, né? Ela está listada aqui, que é a nossa pesquisa por voz. No nosso caso, ela está desabilitada, ou seja, ela está na lista, mas ela não está sendo executada quando inicia o computador, tá bom? O antivírus sim. Temos o Microsoft OneDrive, que é tipo o Google Drive da Microsoft. Esse está habilitado para inicializar junto com o Windows, tanto é que está até aqui paradinho, está cortadinho porque eu não entrei com a minha senha ainda. Mas ele está aqui, só que ele está habilitado, ou seja, ele vai inicializar com o Windows. Tá? O Skype está desabilitado, tá certo? O VirtualBox, isso aqui é porque eu estou usando uma máquina virtual, que é um computador de mentira dentro do computador, mas de mentira é só uma piadinha, porque o VirtualBox ele é um computador dentro do seu computador, é impressionante isso. Um dia eu posso fazer sim uma aula aí explicando pelo menos o básico disso daí. E o Windows Security Notification Icon, ou seja, o ícone de notificação do Windows Defender, está aqui, ó, ele está habilitado, tá? Isso aqui não desabilita, gente, deixa ele habilitado aí, porque se o seu antivírus falhar, ele já entra em uma açãozinha ali para te proteger. Então, para que serve isso aqui? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui eu tenho pouco, mas se você começar a instalar programas no seu computador, provavelmente boa parte desses programas vão colocar alguma coisa para ser inicializado com o seu computador. Ou ele vai inicializar um programa, ou ele vai inicializar uma instância de serviço, ou seja, um serviço do Windows, que daí é no MS-config. E alguns programas criam também uma tarefa no agendador de tarefa para que execute determinada tarefa dele em determinado momento da utilização do seu computador. Então é aqui que você consegue habilitar ou desabilitar de maneira mais fácil. Você consegue fazer por aqui. Por exemplo, eu não quero mais que o Microsoft OneDrive fique aí consumindo energia quando eu ligo. Vamos fazer uma pesquisa. O Microsoft OneDrive, vamos procurar ele aqui nos processos. Vamos Microsoft OneDrive, onde ele está? Ele não está aqui, será? Ih, está oculto, eu acho. Ele tá escondidinho aqui. Depois a gente acha aí, tá bom?
A gente vai achar ele no detalhes, a gente acha melhor, mas como a gente está aqui no inicializar, então ele está consumindo recurso aqui, ele está sendo executado. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar, você vem aqui, ó, você pode tanto clicar, selecionar e vir aqui e clicar no botão desabilitar ou simplesmente clicar com o botão direito e desabilitar. Feito isso, ó, a hora que você reiniciar o computador, ele já não vai mais executar essa tarefinha aqui, tá? Ele vai ficar desabilitado. Ele só vai ser executado quando você vir aqui no iniciar e achar ele aqui o OneDrive, né? Deixa eu ver, tá por aqui, ó, OneDrive, e executar o OneDrive. Aí ele vai executar o programa e pedir para você entrar com a senha, tudo mais, no caso do OneDrive. Então ele só vai ser executado manualmente, tá certo? Então deixa desabilitado se você quiser. Eu vou voltar ele aqui só para ficar aí padrão, depois a gente mexe com isso aí. Note que ele tem mais opções aqui, ó. Só clicar o botão direito, ele tem desabilitar, abrir local do arquivo, pesquisar online em propriedades. Vamos de baixo para cima. Propriedades, nós temos informações, né, do que ele é. Ó. É um OneDrive, é um aplicativo da Microsoft, o tamanho dele em disco tem 1.8 MB, o aplicativo, compatibilidades, assinatura da Microsoft, segurança, né, detalhes do programa, que você sabe quem criou, o tipo que ele é, a versão que ele está, tudo mais. A outra opção que nós temos é pesquisar online. Se você clicar aqui, ele vai abrir o navegador, ó, e vai fazer uma busca aqui para você diretamente, ó, na Microsoft Bing, né? Ele não usa o Google, ele usa o Bing, que é da Microsoft, e ele te mostra informações daquele programa, né? Sobre aquele programa. Abrir o local do arquivo, isso é interessante, porque se você tiver curiosidade de saber onde esse arquivo está, você clica aqui, ó, ele vai mostrar a pasta exata que ele está instalado. Ah, tá vendo? OneDrive, aplicativo, ou seja, ele é executável. Se você clicar aqui em cima, ele vai mostrar C, user, aulas, appdata, local, Microsoft, pasta OneDrive. Aqui, se você tem curiosidade de saber, ó, a pasta é dividida assim, ó. Essa é uma pasta, barra outra 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 pasta, barra seu HD. O HD é onde ele está alocado, tá certo? Então, por motivo de curiosidade aí, para quem não sabia disso, está sabendo agora. Então, a gente tem essas opções. E o desabilitar, tá certo? Então aqui você habilita ou desabilita determinado programa na inicialização do computador, tá bom? Aqui nós temos a outra aba, nós temos a aba usuários, ou seja, eu estou logado, então quem está logado aqui é o aulas. Nesse usuário, né, tem 31 programas sendo executados em segundo plano. Se eu vir aqui no iniciar, vamos supor, eu tenho mais de um usuário aqui na minha máquina. Se eu vir aqui no iniciar, clicar aqui na bolinha do meu usuário e aqui vai ter mais, né? Se eu clicar aqui em alterar, se eu clicar aqui em sair, ele vai fechar esse usuário e vai voltar para a tela inicial para eu entrar com outra conta. Como eu não tenho ainda nenhum outro utilizador aqui, ele não mostra. Mas se eu tivesse, ele ia mostrar aqui a opção de sair ou trocar de usuário. Se eu clicar trocar de usuário, ele vai fechar o meu usuário, mas ele não vai cancelar essas aplicações minhas. Ele vai colocar em segundo plano e vai carregar o outro usuário. Então, aí se o outro usuário entrar no gerenciador de tarefas, vai ver que o meu usuário também vai estar logado aqui e o que ele está utilizando. Claro que vai dar uma bloqueada aí e não vai utilizar tudo, mas vai estar aqui os usuários logados no seu computador. Então você sabe quem é quem e o que está usando. Tá bom? É aqui que mostra. No nosso caso só tem um, que é o nosso login de aulas. Tá bom? Aqui nós temos a aba detalhes. Aqui nós temos os processos que estão aqui de maneira toda detalhada. Ou seja, você tem acesso a todos eles. Todos. Tá bom? Até com os nomes esquisitos que a gente tem aqui. Ó, que são programas que são coisas do Windows. Tá, gente? Tem coisa aqui que você não pode sair fechando, não. Mas é aqui que você encontra informações interessantes do sistema operacional e dos programas que estão em segundo plano. Por padrão, ele vai vir assim, ó, nome, PID, status, nome de usuário, né, quem é o usuário que está carregando ele, CPU, uso do CPU, uso da memória, né, virtualização, se é um arquivo que pode estar virtualizado ou não, ou seja, o Windows faz a própria virtualização. Então você pode melhorar essa aba aqui, você pode filtrar o que você quer selecionar de colunas. Ó. O que é o PID? É a identificação do processo, ou seja, esse processo aqui, o agente SVC-EXE, para o computador é o 5700.
tá bom? Se você fizer um comando no DOS, né, no CMD, e dar um kill PID, né, para ele matar esse PID aqui, não vai digitar. Putz, é mais fácil decorar que é o 5700 do que o 2416 do que application frame host.exe. Então é mais fácil você decorar o número. Então você vai pôr o número dele e cancela essa atividade. Status, né, ele está mostrando que está em execução, ou seja, ele está rodando, consumindo o desempenho da sua máquina. Esse que está suspenso está parado, ou seja, ele carregou, está na memória, mas ele está quietinho lá, não está consumindo nem processador e nem memória praticamente, o zero. Os que estão em execução, claro, vão estar consumindo. Os que estão suspensos não estão consumindo nada. Tá bom? Então, ou seja, está em execução, está trabalhando. Você pode arrastar essa aba para cá, ó, e deixar ela para cá, entendeu? E deixar aqui só as informações mais aqui, ó, sistema, usuário, vou arrastar para cá também. Aqui o CPU, uso do CPU, uso da memória. E essa aba aqui, essas abas, essas colunas você pode editar. Você vem aqui, tá vendo na parte branca aqui, ó? Clica com o botão direito, selecionar colunas. Ele tem todas essas colunas que você pode identificar aqui e escolher. Você clica, ele tira ou põe, né? Nome do usuário. Vou tirar o nome do usuário. Vou deixar o status, CPU, uso do CPU. Vamos descer aqui, ó. A memória, conjunto de trabalho já está ativado. Tem uma coisa que eu acho legalzinho de colocar aqui, ó, que deixa eu ver se eu lembro, o caminho da imagem. Seleciona caminho da imagem, ele vai mostrar a pasta onde esse arquivo está. O agente svc.exe está nessa pasta aqui. O CTF Moon, você está nessa pasta. Por que deixa aqui? Porque você tem acesso a saber, peraí, mas esse programa de onde que é? Aí você já sabe mais ou menos que pasta que ele está rodando, tá certo? Então aqui você tem um detalhe maior dos programas que estão rodando. Então aqui ó, você tem, vai descendo, ó, o OneDrive onde ele está aqui, tá vendo? Aqui ele não está aparecendo, aqui ele está bem mais escondido. Aqui você consegue ver ele, ó, ele está executando, ele está consumindo 8 megas da minha memória RAM. E ele está naquela pasta que a gente viu anteriormente, tá certo? Para você identificar, alguns arquivos aqui eu posso te dizer o que é, porque vai estar exatamente igual no seu computador. Por exemplo, o Explorer é o Windows Explorer, é a barra, é essa barra aqui, e também é esse carinha aqui, né, que é o nosso Windows Explorer. Ele é esse programa aqui. Então, em todos os sistemas Windows, o Explorer é a barra e esse carinha aqui. Então, quando ela trava, você pode vir aqui e cancelar ela e executar novamente. Eu já vou entrar nesse detalhe, tá bom? Aqui a gente tem um OneDrive também igual ao seu. O Search, né? O Search Indexer é o que é o indexador de arquivos para busca funcionar. Se ele não estiver funcionando, não adianta fazer uma busca. O Spool SV, que é da parte de impressão, se ele também não estiver executando aqui, você não consegue imprimir. Mesmo que a sua impressora esteja instalada corretamente, não vai conseguir funcionar. Então é isso que você tem de informações aqui. Esse PSUAM-Man, esse outro PS aqui, esses PS alguma coisa é do antivírus, é o Panda Security, tá? E aqui por último nós temos aqui os serviços. Esses carinhas aqui são os serviços do Windows que estão rodando aí. Não mexe, né? Não pode mexer, na verdade, não mexa em nada, porque se você parar um serviço aqui que você não sabe o que é, pode comprometer a utilização do seu computador, né? Parar, vai estragar minha máquina? Não. Se você parar um desses serviços aqui, o que pode acontecer é o computador travar, né, ou deixar de navegar na internet, ou não vai abrir algum programa, mas aí como você só desligou o processo aqui, você clicou com o botão direito e parou ele, a hora que você rodar o computador de novo, ou seja, reiniciar o computador, provavelmente ele vai voltar. Agora, se você mudar o status de em execução, né, abrir o serviço, entrar lá e dizer que não é para inicializar mais, só vai voltar a funcionar se você chegar lá de novo e mandar ele funcionar novamente. Então aqui evita essa aba. Essa aba aqui para usuários aí até intermediários não é interessante, só se você sabe o que você está fazendo, tá bom? Vamos lá, tem mais coisas aqui que eu preciso dizer para vocês. Uma das funcionalidades mais interessantes aqui do gerenciador de tarefas, além de você ter acesso às informações de consumo aí do desempenho da sua máquina, é você finalizar um programa que você não quer que fique funcionando. Por exemplo, não tem como eu fechar aqui o Explorer. Não tem como eu fechar o Explorer, porque o Explorer está rodando, não tem lugar nenhum aqui que eu possa fechar. Mas eu posso fechar ele por aqui. Se eu vir aqui clicar com o botão direito e finalizar tarefa,
ele vai fechar meu Windows Explorer. Vai ficar funcionando o computador, claro, mas você não vai ter acesso às pastas, não vai ter acesso à barra que vai sumir. Só vai voltar quando você executar esse programa novamente, ou você reiniciar o computador, tá certo? Então vamos dar um exemplo aqui do que você pode fazer. Por exemplo, se o seu computador ele congelou um programa, né? Ou seja, você executou um programa e esse programa parou de responder. Aí o que eu faço? Não consigo fechar porque ele parou de responder, né? O íconezinho aqui do xizinho não consegue fechar. Eu não consigo finalizar ele para mim poder continuar trabalhando. Você abre o gerenciador de tarefas e identifica o executável desse programa. Calma, eu sei, não é fácil de fazer isso, né? O usuário que não é tão avançado assim, ele não vai saber qual que realmente é o programa que está sendo executado naquele momento. Mas eu vou ensinar para vocês um procedimento aqui que dá para identificar o executável do programa, né? Vamos lá. Eu vou abrir o programa aqui, ó, vou abrir o Media Player. O Media Player ele é campeão de congelar. Você abre, né? Tem muitos clientes meus que tem esse problema. Você executa o Media Player, depois você fecha ele, ele continua executando em segundo plano e não abre novamente. Então vamos supor, suponhamos que o Media Player congelou. Né? Eu clico aqui, ele não está respondendo, não está fazendo mais nada. Como que eu vou saber aqui nessa lista aqui? Porque nem sempre o nome aqui é o nome assim, Windows Media Player. Não, ele é um nome do executável, tá vendo? DWM. Né? Ele não tem um nome do programa completo. Então como que eu faço para identificar isso? Uma das formas de você identificar isso é você vir aqui, ó, se o íconezinho dele estiver aqui, você clica com o botão direito, se ele te der essa opção, você clica com o botão direito, vai até o outro ícone dele, ó, Windows Media Player, nesse caso, clica com o botão direito de novo em propriedades. Aqui na parte propriedades, ó, você tenta ver na barra geral. Na geral não vai porque é um link, tá vendo? Ele é um atalho. Mas você vem aqui no atalho mesmo, ó, nesse primeiro campo, você vai ter o nome dele e a pasta. Por último, onde está o exe, tá vendo? Ó, aqui exe. Aqui é o nome do programa, é o nome do programa que executa, né? O executável do Media Player. Então o que você vai fazer? Opa, é wmplayer.exe. Eu sei que é esse programa. Então eu vou vir aqui na lista e vou procurar W por ordem alfabética, lá embaixo. Olha ele aqui, ó, wmplayer. Nesse caso, o que ajuda é que o íconezinho... Opa, passou uma moto aqui, desculpa. Nesse caso nos ajuda por quê? Porque aqui tem o ícone do Media Player. Tá vendo? Ele tem um íconezinho aqui. Mas o nome mesmo é WM Player. Então o que eu vou fazer? Bom, eu não consigo fechar o Media Player por aqui porque está travado. O que eu vou fazer? Eu identifiquei ele aqui. Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui ó, em finalizar tarefa. Ele vai assim, ó, deseja finalizar? Sim. Pronto. Fechou. Se o programa estiver congelado, essa é uma forma de você desabilitar ele. Ou seja, você fecha o aplicativo e aí você abre novamente para ver se ele vai travar novamente. Se ele fizer isso de novo, reinicia o computador. Se ele continuar fazendo esse problema, aí você tem que levar para alguém dar uma olhada para você, porque pode estar dando algum problema naquele programa especificamente. Ou caso você não consiga acessar o gerenciador de tarefas, né? Não consiga abrir ele para você identificar, ou não consegue identificar qual que é o executável, aí não tem jeito, aí você vai ter que reiniciar a máquina. Ou se o seu computador congelar mesmo, que é aquele que trava onde você não consegue mover o mouse nem o teclado. Então ele vai parar de vez, você vai ter que resetar mesmo o seu computador. Né? Dar um reset nele, apertar o botão reset para reinicializar ou então desligar da tomada e ligar novamente. Né? Aí é um risco do Windows dar problema. Mas infelizmente é o que acontece. Agora, alguns casos, o que trava na verdade é o Explorer. Aí quando trava o Explorer, você não consegue fechar o Explorer, você não consegue mexer na barra aqui, ele não responde mais. Se você conseguir pelo Ctrl Alt Del chegar no gerenciador de tarefas, aí é só vir aqui no Explorer. Só que aqui tem outro detalhe. No caso do Explorer, se você finalizar a execução dele, você até resolve o problema que fez ele congelar. Só que você só vai conseguir usar o seu computador de novo quando você executar ele novamente. Então aqui tem um detalhezinho. O que você vai fazer? Você vai vir aqui no Explorer, está travado. Clica com o botão direito no Explorer. E esse aqui é o executável do Explorer, tá, gente? Para todos os Windows vai ser esse nome. Finalizar tarefa. Sim. Ah lá, fechou. Não tem mais aqui, eu vou virar. Tá vendo? Ele não tem mais nada. Ó. Nem minha área de trabalho, nem o papel de parede, não tem os ícones, não tem barra, não tem nada. Só ficou essa janela. Tá certo? Então, não fecha ela. Tá? Se você fechar, provavelmente você não vai conseguir voltar nela tão fácil. Então, com ela aberta, você fechou o Explorer. Você precisa reiniciar o serviço. Como que você faz isso?
você vem aqui em Arquivo, Executar Nova Tarefa. Ele vai abrir essa janelinha de execução de tarefa. Aqui você tem duas opções. Se você tiver um nível mais avançado e decorou o nome, basta você escrever aqui, ó, Explorer. Né? Esse é o mais básico. Se você escrever isso e dar Enter, ele vai executar o Explorer. Se você não, isso no caso do Explorer. Se for um programa que você não sabe o nome dele de cor, mas sabe onde ele está, você clica em Procurar, ele vai abrir essa janela, e aí você vem aqui e vai até a pasta onde o seu programa tá instalado e seleciona ele para abrir. Mas no nosso caso é o Explorer. Então você escreve Explorer, dá OK. Aguarda um pouquinho, ó, ele vai voltar e vai carregar os ícones que estavam aqui. Tá vendo? Demora, tá, gente? É como se você tivesse dado um reinicio no seu computador. Algumas vezes, não, pode esperar que vai demorar um pouco. Algumas vezes pode ser que ele não volte com todos os ícones aqui. Aí nesse caso ele vai voltar de um jeito que funcione e você reinicie seu computador, para daí sim solucionar o problema. Mas no caso, tá vendo? Ele já abriu aqui, ó, o Explorer já voltou a funcionar, já voltou os ícones aqui. Se eu clicar vai abrir a pasta novamente. Então é como se eu tivesse acabado de reiniciar o Windows Explorer, né? Não o sistema operacional todo. Então é isso aí que você tem de opção. Bom, eu vou ficando por aqui porque já ficou grande essa aula, ficou bem grande, né? Então a gente vai tá finalizando por aqui, mas o gerenciador de tarefas, o interessante dele é isso. É muito interessante porque você tem essas opções de estar finalizando o programa, executando o programa, você pode estar verificando, né, medindo todas as informações que você precisa. E ele é uma ferramenta muito útil, tá? Eu utilizo bastante no dia a dia aqui, tá certo? Vou ficando por aqui, espero que tenha ajudado vocês, se foi de utilidade para vocês. Faça ser utilidade para outros também, compartilhe o vídeo, eu agradeço. Dê um like aí, um joinha, assina no canal para ajudar a gente. E eu volto até na próxima aula, tá bom? Fiquem todos bem, até mais.